E aí, pessoal, tudo pronto para mais um The Deep Dive? Bora começar essa nossa série de 12 mergulhos. Nessa primeira imersão, a gente vai direto ao ponto, sem rodeios. Hoje o tema é a sabedoria milenar do livro de Provérbios, e para te guiar nessa jornada, a gente tem um estudo sensacional do pastor Heber Ramos, o estudo 01, que você já deve ter aí. A missão é desvendar a essência desse livro e entender por que esses provérbios escritos há tanto tempo ainda fazem tanto sentido para você, que está sempre em busca de conhecimento de forma rápida e completa. Ao longo desses 12 encontros, a gente vai descobrir do que se trata o livro, quem o escreveu e o que significa essa tal de sabedoria. Tudo isso sem te afogar em informações. É isso aí. E como o pastor Heber Ramos destaca, o material que você tem em mãos é precioso. Ele reúne a visão de mundo de ninguém menos que o rei Salomão, considerado o governante mais sábio de Israel. Impressionante, né? E olha só a variedade de temas práticos que a gente vai encontrar aqui, vindos da experiência do Salomão. Casamento, criação de filhos, trabalho, finanças, relacionamentos, a importância de estar atento e até a arte de se comunicar. É um guia completo para quem busca sucesso em todas as áreas da vida, com insights que você pode aplicar no seu dia a dia. E tem um detalhe interessante, apesar de Salomão ser apontado como o autor principal de Provérbios, com exceção dos 2 últimos capítulos, e também de outros livros como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e o Salmo 72, ele não era um cara perfeito, sem erros. O pastor Ramos faz questão de lembrar que, apesar de Salomão ter começado seu reinado com a postura de obediência, recebendo o favor divino, ele se envolveu em alianças políticas arriscadas através de casamentos com mulheres estrangeiras. E essas uniões o levaram a desobedecer a Deus, construindo templos e adorando outros deuses. A gente imagina um cara com tanta sabedoria, tão conectado com o divino, e descobre que ele também era um humano sujeito a falhas. O pastor Ramos até destaca como o coração de Salomão se desviou, influenciado por essas esposas a construir altares para outros deuses. Resultado: o coração dele se afastou de Deus, diferente do pai dele, Davi, e Deus não gostou nada disso. Apesar de um reinado de 40 anos, de muita prosperidade, essa desobediência teve consequências. A trajetória de Salomão nos ensina que poder, fama, riqueza, nada disso é o mais importante na vida. Se afastar dos caminhos de Deus é se afastar da verdadeira sabedoria. E o próprio Salomão reconhece isso em Eclesiastes, escrito na sua velhice. A tradição judaica acredita que foi nesse período que ele se arrependeu profundamente por ter se distanciado de Deus, tanto que ele começa o livro com aquela frase impactante: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Exatamente. Em Eclesiastes, a gente vê a luta de um homem que se arrepende e percebe que o essencial é temer a Deus e seguir seus mandamentos. Como o pastor Ramos coloca, estamos em boa companhia nessa jornada. Estamos aprendendo com alguém que vivenciou muitos dos conselhos que ele próprio oferece. Salomão tem muita bagagem para compartilhar. Agora, vamos entender melhor o que é um provérbio. O pastor Ramos explica que um provérbio, também chamado de máxima, é uma verdade condensada em poucas palavras, fácil de memorizar, que se aplica a diversas situações. O livro de Provérbios busca mostrar como a sabedoria de Deus se encaixa no nosso dia a dia. Essa ideia de habilidade ligada à palavra hebraica para sabedoria é fundamental, né? Não é só conhecimento teórico, mas a capacidade de viver de forma a honrar a Deus em cada ação. A pessoa sábia consegue moldar a vida de acordo com os princípios divinos. É ter ferramentas práticas para tomar decisões e viver alinhado com esses valores. E o propósito central de Provérbios, como o estudo destaca, citando Provérbios 1.23, é ensinar as pessoas a alcançar a sabedoria, a disciplina, a viver com prudência, fazendo o que é certo, justo e honesto. É aplicar a sabedoria divina no dia a dia, ter um guia moral. O estudo também menciona que o livro usa diversas formas de escrita: poemas, pequenas histórias com lições quase mini parábolas e ensinamentos diretos, usando recursos como apresentar ideias opostas, antíteses, comparações e até personificações, tornando o aprendizado mais rico e fácil de lembrar. Lembrando que Salomão era filho do rei Davi, uma linhagem de fé. A Bíblia conta, em 2 Crônicas 1.13 e 1 Reis 3.3.15, que quando Salomão se tornou rei, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria para governar o povo com inteligência e discernimento entre o certo e o errado. E a resposta de Deus a esse pedido é incrível. Ele não só atendeu o pedido, como ainda disse: pois que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração tão sábio e inteligente que nunca houve ninguém com você antes e nem haverá depois. É um reconhecimento divino da sabedoria excepcional de Salomão. E tem mais. O estudo cita 1 Reis 4.29 e 34, que detalha a profundidade da sabedoria de Salomão. Deus lhe deu sabedoria, grande entendimento e uma mente vasta como a areia da praia. Sua sabedoria era maior que a de todos os povos do Oriente e do Egito, mais sábio que qualquer outro homem da época.
Sua fama se espalhou e pessoas de todos os lugares vinham ouvi-lo, inclusive enviados de outros reis. Essa concessão divina de sabedoria e riqueza colocou Salomão numa posição única. Ele tinha autoridade para falar sobre sabedoria, pois recebeu esse dom diretamente de Deus. Os conselhos que vamos estudar não são de qualquer um, mas de alguém que sabia do que estava falando e que escreveu para o povo de Israel que iniciava sua jornada. Só para a gente se situar, o pastor Ramos menciona que, embora Salomão tenha reinado no século XVI, muitos desses provérbios foram reunidos e revisados uns 200 anos depois, no século VII. Essa perspectiva histórica nos ajuda a valorizar a permanência dessas ideias que atravessaram séculos. Agora, um ponto crucial. O que significa sabedoria bíblica? O estudo explica que a palavra hebraica traduzida como sabedoria significa habilidade. A habilidade de conduzir a vida de maneira a honrar a Deus, se adaptando aos padrões divinos. É aí que vemos a diferença entre a sabedoria bíblica e as filosofias antigas. Enquanto outras buscavam a sabedoria na razão e na observação do mundo, a sabedoria bíblica se baseia no temor do Senhor. É reconhecer Deus como a fonte de toda a sabedoria. Essa reverência a Deus é o princípio que guia a aplicação das observações sobre a vida. No fim das contas, a sabedoria bíblica é se deixar guiar por Deus, evitando os desvios do mundo. É mais que acumular conhecimento. É usá-lo da maneira certa. É ter um guia confiável para tomar decisões e viver de acordo com os propósitos de Deus. E quais as características dessa sabedoria? O estudo nos lembra de Tiago 3,17, que a descreve como pura, pacífica, bondosa, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. São as qualidades que devemos buscar em nossa caminhada. Isso nos leva a uma questão. Como buscar essa sabedoria constantemente? O estudo nos incentiva essa busca contínua, principalmente em momentos de dificuldade na fé, e nos lembra de Tiago 1,5, que diz que podemos pedir sabedoria a Deus com sinceridade para que Ele nos guie. Muitos problemas nos sobrecarregam porque não temos essa perspectiva cristã. A palavra grega sofia, que também significa sabedoria, traz outra nuance. O estudo explica que sofia significa inteligência plena, a excelência da mente em seu sentido completo. Mas vai além do conhecimento intelectual, incluindo a habilidade e o bom senso para usar esse conhecimento em diversas situações, garantindo atitudes certas e conclusões acertadas. Enquanto a ideia hebraica de habilidade te dá os princípios, sofia é a agilidade mental e o discernimento para aplicar esses princípios de forma eficaz nas situações complexas que você enfrenta. É fascinante como a sabedoria nos ajuda a dar o valor certo às coisas e a usar o conhecimento para agir corretamente. Não é só saber, é saber agir com base nesse conhecimento. Chegando ao final do nosso primeiro mergulho no estudo do pastor Heber Ramos sobre provérbios, é fundamental ter clareza sobre um ponto. Os provérbios são observações gerais sobre a vida, e não promessas garantidas. Sim, o estudo usa o exemplo de Provérbios 22,6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse provérbio expressa um princípio geral. Filhos educados nos caminhos certos têm maior chance de permanecer neles. Mas, como o pastor Ramos aponta, existem exceções. Infelizmente, todos conhecemos casos de crianças criadas em lares cristãos que, na vida adulta, fizeram escolhas diferentes. O estudo deixa claro. Essas exceções não invalidam o princípio nem servem de desculpa para não segui-lo. Provérbios mostra como a vida geralmente acontece, mas exceções existem. É importante entender isso para não interpretar os provérbios como fórmulas mágicas. E para fechar esse primeiro episódio de Dose sobre o estudo do Provérbios do pastor Heber Ramos, fica a reflexão. Sabendo que até os mais sábios erram, mas ainda assim nos ensinam, como isso muda a forma como você aprende com os outros e com seus próprios erros. Como essa mistura de experiência humana e sabedoria divina te ajuda a trilhar sua jornada de forma mais compreensiva e realista. Esperamos que essa conversa tenha despertado sua curiosidade e te dado insights importantes. Até o próximo mergulho.